Olá pessoal, que Deus abençoe. Nós vamos trazer uma palavra hoje para você que é homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de fé. E você usa a sua fé, e quanto mais você usa a sua fé, mais você se aproxima de Deus, né? Que quanto mais nós usamos a fé, mais próximo de Deus nós conseguimos chegar e nos manter na presença dele. Porém, de outro lado, você sofre com isso. Mas como assim eu sofro com isso? Porque o mundo, pessoal, começa a desprezar a gente. As pessoas ao nosso redor começam a tratar a gente com desprezo. E é sobre isso que nós vamos falar, não para que você se envergonhe do evangelho ou ache que está perdendo alguma coisa, mas para te admoestar, para você entender que isso é normal. Aconteceu desde o início da humanidade com as pessoas que vieram para Deus. Eles passaram exatamente por esse tipo de aflição, desconforto, tristeza, porque machuca a gente. Machuca a gente ver as pessoas que nós amamos nos desprezando, as pessoas que queremos o bem nos maltratando, às vezes evitando a gente, às vezes fazendo desprezo de nós, né? Seja no trabalho, por exemplo. Você andava com determinadas pessoas, mas você começou a vir para Deus e começou a ver aquela amizade se transformar numa inimizade. Transformar numa guerra, aquilo ali que era convívio. Quer dizer, as pessoas começam a te colocar fora da panela. As pessoas não querem mais você no meio que elas convivem. Aí elas fazem os eventos dela, mas não te convidam. Não é isso que você está passando? E às vezes abate a gente por dentro, porque a gente quer o bem delas. Mas a partir dessa palavra você vai entender. Você vai entender exatamente o que está acontecendo. E na oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele pede ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos guarde no mundo, né? Ou seja, pessoal, há um corpo de Cristo ao qual nós somos enxertados. Nós somos colocados nesse meio, ao passo que essas pessoas não são. E aí você já está nesse reino, você já tem esse entendimento. E aí você começa a entender por que você começa a ver uma divisão, né, Glaucia? Uma separação, até mesmo dentro da sua casa. O Senhor Jesus disse exatamente isso. Eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer guerra. Eu vim para causar divisão entre a nora e a sogra. Entre os filhos e os pais. Os próprios inimigos dessa pessoa que vai vir para mim serão os da própria casa. Aí a tua mente começa a abrir. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque ele também passava. Todos nós passamos. Ele diz assim, ó. Porque é até achacoalhado o cristão, né? As pessoas querem até achacoalhar ele para ele se envergonhar daquilo. Aí o apóstolo Paulo sabiamente fala o seguinte. 1 Coríntios 4:10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, olha agora, bendizemos. Ele já sabia por que as pessoas insultavam ele. Então ele não revidava com insultos. Ele bendizia. Quando somos perseguidos, suportamos. Você talvez está sendo perseguido também, por causa da tua fé em Jesus. Todos os que vêm a ter fé em Jesus, pessoal, são perseguidos. Quando somos caluniados,
procuramos conciliação. Não é assim que o mundo faz? Não gosta de caluniar as pessoas, mentir, falar mentiras do caráter da pessoa, quer dizer, fazer uma turma para difamar aquela pessoa. Então, o apóstolo Paulo passava por isso. E aí, quando acontecia isso, ele buscava conciliação. Olha só que coisa, né? Tu tá certo, você não fez nada. As pessoas que estão te caluniando e você ainda busca conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ou seja, Glaucia, ele era desprezado. Além dele saber que ele ia passar por tudo isso por Cristo, o interessante é que ele mostra reações, né? Porque às vezes a gente passa por situações que a gente é perseguido, caluniado, e ali mostra em quem realmente a gente tem servido, né? Nas reações. E mostra aí que aquele que faz mal, a gente vai lá e faz o bem, né? Aqueles que nos caluniam, a gente vai lá e trata bem. Então, as reações também, além do que Jesus deixou bem claro do que a gente ia passar e o que ele passou também. Ele estava na cruz, né? Sabendo que aquelas pessoas levaram ele até a cruz, né? Estavam ali se gloriando por vê-lo na cruz, morrendo como um delinquente. Mas ele olhou para aquelas pessoas e falou: meu pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, essas reações demonstram muito mais da nossa vida cristã, né? Se a gente é igual a Cristo ou não. Exatamente, pessoal. Aqui você tem que entender que é normal isso. Você está sendo desprezado pelo mundo. Você saiu do mundo. Você está agora no mundo, mas entrando em outro reino. Aqui na terra. Você está entendendo agora por que você está sendo desprezado? Olha o que está escrito aqui. Olha o que Pedro escreve. Olha que bacana. 1 Pedro, no capítulo 5, capítulo 4, no versículo 14. Presta bem atenção. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Interessante, né? Isso aqui já é para te aliviar aí dentro, para tua alma receber aquele alívio. Ele está dizendo que você é feliz, pessoal, por ser injuriado por Cristo. Olha que bacana, isso é um sinal que você é de Cristo. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha que maravilhoso, pessoal. Esse é a maior evidência, o maior sinal, a maior prova que você precisa ter. As pessoas estão te odiando. É controverso você falar isso, né? Era para você ser amado, mas elas estão agora te odiando, te tacando pedra, estão te caluniando, estão te perseguindo. Olha o que ele diz, o Pedro, né? Muito sabiamente, para que nós fôssemos aliviados dessa tensão. E sofrêssemos. Vamos fazer o que, Glaucio? É uma peregrinação, pessoal. Tá todo mundo sofrendo como cristão. A gente só tem que se renovar, correto? E crer que Deus vai fazer justiça. E crer que Deus vai nos colocar no local onde nós teremos paz, porque essa é a promessa dele. Isso aí é a prova que você está passando na tua fé, para ver se você vai ficar firme, ou se você vai amar o mundo, ou se você vai ficar com saudade do mundo. Até porque o diabo age sujo. Ele vai te machucar para você sentir saudade dele. Porque ele já sabe que te perdeu. Então a última forma de te atacar é te desprezar. Para que você venha para ele. Mas você não, você vai ficar firme. Perca o que tiver que perder. Então ele diz mais. 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, ou seja, se mete na vida do outro, né? Mete bedelho onde não é chamado, quer dizer, isso traz sofrimento pra gente. Por isso que a gente não tem que se meter na vida de ninguém. É aquela pessoa com Deus, nós devemos orar por essa pessoa, tá bom? Então aqui ele está dando dois tipos de sofrimento. Um que você recebe por ser cristão,
e por ter o Espírito da glória de Deus sobre você, você é rejeitado, e o que o do mundo sofre. Tu acha que ele não sofre? Ou você acha que ele está feliz com a vida que ele tem? Só que ele está sofrendo porque ele é ladrão, né? Porque ele é assassino, ou porque ele é malfeitor, ou porque ele é fofoqueiro, está se metendo na vida do outro. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, Pedro fala assim, não sofra por causa disso. Esse não é o sofrimento que você deve ter por causa dessas obras más. O teu sofrimento deve ser porque todo mundo sofre, tanto o ímpio quanto o justo. Mas o nosso sofrimento é porque nós temos o Senhor Jesus, pessoal. Nós temos o Senhor Jesus. Aí ele diz no 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Dê glória a Deus, pessoal. Você não faz mais parte da corja. Você não faz mais parte do mundo. Você agora é propriedade exclusiva e particular de Deus na terra. Ele vai te honrar, pessoal. Como eu estou te falando, ele junto com a aprovação, ele dá o escape. Pegou aí a visão, pessoal, para você não sofrer mais. Para você ver que isso é normal. Não é só você que está passando por isso. A vida da pessoa fica desesperada, negócio. Porque dentro de casa ela está sendo até pelos filhos motivo de escória, de lixo. Isso mostra que a tua casa ainda não está bem. Ainda não está todos envolvidos com a presença de Deus. O que você tem que fazer? Tem que lutar. Pelo menos para a sua casa toda ser salva, porque isso é uma promessa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Só que isso aí tem um período a ser cumprido até que todos sejam consagrados ao Senhor. E todos estejam no mesmo espírito. E enquanto isso, essa situação não pode abalar a fé da pessoa. Não pode abalar a fé da pessoa. Porque quando a gente olha, todos passam, né? O justo e o ímpio passam por sofrimento na terra. Quando a gente olha pro ímpio, a gente vê eles com pessoas reunidos, felizes, em festas, né? Bebendo. Quando você olha assim, você acha que ele tá bem, que ele tá feliz, né? Ele passa por tudo isso, às vezes você olha e fala assim, ele nem sofre. Ele nem sofre. Porém, ele sabe que ele sofre no momento em que ele tá sozinho, que ele tá vazio. Com certeza. Que ele sabe que não tá com Deus, então ele sofre. Ele sofre depressão, quando vazio. entra dentro de casa, quando não tem. Ele tá na rua, tem vários amigos, milhares de amigos. Mas ele sabe o vazio que ele tem dentro dele, né? Então, muita gente sofre com depressão, né? Sofre dessa forma. Enquanto o de Cristo, ele é rejeitado pelo mundo. Ele sofre aquela dor de estar sozinho. Porém, ele tá com o Espírito Santo. Então, quando ele tá com o Espírito Santo, quando ele tem o Espírito Santo, ele não sofre. Porque ele tá preenchido. Aquela situação que ele tem passado com familiar ou com amigos, ele se alegra. Porque sabe que Cristo passou e ele tá passando por mesma coisa que Cristo passou. E que ele sabe que ele vai ter a vida eterna, né? É normal isso aí que você está passando. Quantas vezes na minha conversão eu passava por isso e eu ia para o quarto ler a Bíblia. Eu sabia que isso estava acontecendo porque eu estava indo para Jesus. E eu estava já lendo a Bíblia, eu estava tendo entendimento. E também tinha um conhecimento que a Igreja Universal me passava. Para você ver aqui como que isso aqui de fato acontecia, teve uma situação que os discípulos operaram o milagre e foram capturados pelos invejosos que eram os líderes religiosos daquele tempo. E eles queriam que os apóstolos parassem de falar do nome de Jesus, que tinha acabado de curar. Se eu não me engano, era um homem que era mendigo e não andava à porta do templo. Então foi um milagre que todo mundo viu. E eles chamaram os discípulos, aí a Bíblia diz assim, ó, Atos 5, no versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Aqui eles nem injuriaram o negócio, aqui eles bateram. Eles agrediram, pessoal, os apóstolos. E ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus,
os soltaram. Olha agora o 41. E eles, os apóstolos, se retirando do sinédrio, regozijando-se, eles apanharam e aqui eles estavam felizes, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor Jesus. E tu acha que eles pararam, pessoal? E aí, você tem ficado feliz? Antigamente eles eram açoitados, eles apanhavam, eles eram mortos, né? Eles eram queimados vivos, Degolados, escalpelados, crucificados de cabeça para baixo. Eles não negavam a fé, né? E hoje a gente vê as pessoas negando por tão pouco, né? E até Pedro estava ali na prisão e o imperador lá de Roma confessa, nega o seu Senhor, que eu te liberto. Ele, não, vou até o fim. E foi morte de cruz. E ele falou, não sou nem digno de ser morto de pé, como o meu Senhor, crucificado em pé. Me crucifica de cabeça para baixo. Ele vou para a morte. Mas não negou a fé, né? Pergunta é, você tem ficado feliz? Olha só, pessoal, Isaías 53:3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Aqui diz, pessoal, o sofrimento do Messias. Ele foi rejeitado pelos que, até por aqueles negócios. Ele foi rejeitado por todos, pessoal. Porque ali estava a máxima da glória sobre ele. O que ele ia fazer ali, pessoal, ia mudar a humanidade. Quanto mais a bênção está sobre você, mais você é rejeitado. Mas você está com a bênção sobre você, pessoal. E a gente é rejeitado não só pelo mundo, né? A gente é rejeitado por aqueles que dizem também. Às vezes até aqueles irmãos que andam com a gente. É o que Deus permite, pessoal. Para ver se você tem fé para ficar. Se você vai sair fora. Sabe? Se a dor vai ficar maior do que a fé. E aí você não vai querer sentir dor. Você vai querer o afago das pessoas. Sabe? Deus quer saber se você ama mais Ele do que os outros. Você está entendendo? Se você vai amarelar nessa hora. Fica firme, pessoal. Não entrega. Porque, olha só, Davi diz o seguinte, ó. Ainda que estoure contra mim uma guerra, não temerei, porque o Senhor é comigo. Ainda que se acampe sobre mim, né, a revolta de mim, os exércitos, ainda assim não temerei. Porque maior o que está comigo, Glaucia, do que o que está com eles. Quem está contigo é maior, pessoal. Esquece eles. Se ele não quiser, o que você pode fazer? Vai pro teu caminho, porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, pessoal. É pesado. Não corta a tua cruz, não. É o tamanho que tem que ser. Fica firme. Fica firme e fique colado com Deus, para você também ter forças, né? Leia a palavra, leia a Bíblia, busque o Espírito Santo, faça a sua parte, entendeu? Negue-se a si mesmo, entendeu? É para ficar calado? Fica calado. Passa o que tiver que passar. E Deus vai te colocar onde você tem que chegar. Hoje eu não passo muito mais por isso. Mas no início da minha fé foi demais. Eu acho que para todo mundo o negócio. Não, hoje em dia a gente passa ainda, óbvio. Mas a gente já é com o pé nas costas. Buscando a Deus sempre. Buscando a Deus sempre, sempre. A gente não liga mais. Vigiando sempre. Nós passamos da fase de ligar. Nós não ligamos mais. No início nós queríamos muito amizade. Até na própria obra de Deus, nós queríamos muita amizade. Mas hoje em dia a gente não quer mais amizade. Quer dizer, continuamos os mesmos, mas já estamos calejados, que fala. Sabemos que podemos, por essas mesmas pessoas que a gente quer essa comunhão, né? A gente pode passar por elas, né? Essas situações. Tá entendendo, pessoal? Então, ele foi desprezado. Ora, se Jesus foi desprezado, imagina os servos.
Se o dono da casa foi rejeitado, imagina o mordomo, né? Normal, pessoal. Não acho que isso é uma coisa, tadinho de mim, caramba, e agora? Nada disso. Isso aí é assim mesmo, tá? Você vai passar por isso até você ir para o céu. Mas é melhor, né, Glaucia, você sofrer como cristão do que sofrer na mão do diabo. Correto, pessoal? Foi para isso que você veio para Jesus. Porque você sabe exatamente de onde você saiu, você sabe de onde você veio e você sabe o que o diabo fez com você lá no mundo. E sabe quem te escolheu, né? Quem te separou. E essa aí é uma revelação que você teve, tá? Isso de você ler a Bíblia, pessoal, de você confessar Jesus como Senhor, foi porque o Senhor, na misericórdia dele, na graça dele, te revelou o nome de Jesus. Essa é a verdade. Então você jamais tire isso da sua mente. Você é escolhido. E você está se fazendo escolhido, né? Tem até uma parte que eu estava lendo aqui, Isaías 43, que ele diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Assim como ele foi com Israel, né? Que ele escolheu, que ele separou, ele é hoje com a gente. Nos separou para glorificar o nome dele. Então, se você está com o nome dele sobre você, você é imortal. Só Deus pode agir em você. Ele te escolheu. A gente não sabe por quê, nem o que fizemos. Mas uma coisa nós sabemos, que a graça dele nos alcançou. Tá legal, pessoal? Pausa agora com a moto aí, ó. É assim mesmo o negócio. Atenção pra moto. Tá entendendo, pessoal? Já foi. É isso aí. Vamos em frente, vamos entender o processo, vamos compreender a situação e vamos suportar. E toda vez que você sai dessas lutas, dessas situações, você fica mais forte, né? Você fica mais tranquilo. Sua comunhão fica mais apegada a Deus, você renova suas alianças com Deus. E o melhor de tudo, você consegue consolar o próximo, aqueles que estão passando por isso, aquilo que você já viveu, né? Com o mesmo consolo que você recebeu do Espírito Santo, você usa esse consolo para consolar o próximo. Que legal, né? Você, com a tua experiência, você vai poder ajudar um irmãozinho que está passando exatamente pela mesma situação que você já passou e venceu. Tá legal? Fique fortalecido aí na presença do Senhor e na presença do Espírito Santo. Tá legal? Mesma coisa, né? Presença do Senhor, presença do Espírito Santo. É tudo uma coisa só. Que Deus te abençoe, pessoal. Até o próximo vídeo.